Para entender como aplicar as métricas 717, é necessário ter em vista os marcos temporais que determinam o início e o fim de cada meta. A data de início do evento, a data de detecção, a data de notificação e a data da última ação de resposta oportuna. Vamos ver isso na prática, com um exemplo adaptado de um caso real. Imagine que no dia 10 de maio, Renan, um menino de 3 anos que estuda na creche Criança Feliz, começa a apresentar indisposição e recusa alimentar. Mais tarde, esse dia será registrado como a data de início do evento, que é identificada a partir dos primeiros sintomas. A mãe do Renan observa os sintomas por 2 dias e decide levá-lo ao UBS do bairro. O profissional de saúde o examina, receita medicamentos para aliviar os sintomas e recomenda repouso em casa. Nessa etapa, ainda não há suspeita de algo mais grave. 4 dias depois, outras crianças da creche também apresentam sintomas gripais, alguns com evolução mais severa, como febre alta e dificuldade para respirar. A direção escolar identificou um possível surto no dia 17 de maio, que será considerada a data de detecção, e no dia seguinte, decide comunicar à autoridade sanitária local. Esta é considerada a data de notificação. No mesmo dia, 18 de maio, a equipe do CIEVS municipal, responsável por coordenar a resposta, inicia seu trabalho. Profissionais são designados para investigação. Eles visitam a escola, coletam amostras clínicas das crianças e orientam a equipe escolar sobre medidas de prevenção e comunicação de risco com as famílias. Mas, por conta de um atraso no envio das amostras, o resultado dos exames laboratoriais sai 10 dias depois, no dia 28 de maio. Esses exames confirmam que se trata de um surto de vírus sincicial respiratório, VSR. No dia 28 de maio, 10 dias após o início da resposta, as ações foram concluídas com a obtenção do resultado dos exames. Essa é considerada a data da última ação de resposta oportuna. Mas e as metas? Foram cumpridas? Vamos revisar os marcos temporais. Renan apresentou os primeiros sintomas no dia 10 de maio. O surto foi detectado 7 dias depois, no dia 17. No dia 18, as autoridades foram notificadas. 10 dias depois, no dia 28, todas as ações de resposta estavam concluídas. Ou seja, a última meta, de estruturar a resposta em até 7 dias, não foi atingida. Mas isso quer dizer que as métricas não serviram para nada? Não. É justamente aqui que entra o verdadeiro valor das métricas 717. Mais do que medir prazos, ela propõe analisar o processo, entender por que uma meta foi ou não cumprida e o que pode ser melhorado. Isso exige olhar para os gargalos e facilitadores, componentes qualitativos que vamos ver melhor no próximo vídeo e que são essenciais para fortalecer o sistema de saúde caso a caso.